e também da Alice, da Argentina, Associação Latino-Americana de Investigadores em Campanhas Eleitorais. Bom, aqui eu tenho alguns dados meus, para quem tiver curiosidade. Tem um que é importante. Todos os vídeos das nossas lives vão ser disponibilizados no meu canal de aulas aqui da Uniandrade. Eu vou passar o link para vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal para ficar mais fácil de ter acesso a essas lives gravadas, ok? Acabei de mandar para vocês o link. Então, eu tenho aqui o meu currículo acadêmico, tem meu website pessoal. No meu website pessoal, eu tenho pelo menos ali 70% dos meus artigos, dos artigos que eu escrevi com outros colaboradores, enfim, disponíveis para download. E no final, eu tenho 2 livros. Eu não sei se vocês já tiveram aula com a professora Evelise. Eu escrevi um livro com ela sobre uma pesquisa que nós fizemos com alguns alunos, chamado Pegadas Digitais. Está disponível para download aqui no site. E esse aqui, Cada Cabeça Sua Sentença, é a minha dissertação de doutorado, que foi posteriormente publicado em um livro na Alemanha. Bom, então, passadas essas informações, vamos ao plano de ensino. Então, primeiro, o que interessa no plano de ensino? Tudo, mas vamos ser sintéticos, por assim dizer. Avaliação, modo de avaliação. Então, primeiro, no primeiro bimestre, 50% do valor da nota vai ser contabilizado aqui no AVA a partir da participação na atividade de frequência. Então, quem tiver toda a atividade de frequência, tem uma semana posterior à live, evidente, para fazer isso, já tem 50% da nota garantida. E o outro 50% vai ser definido pela prova bimestral. Quem participar de todas as lives ganha mais um ponto a mais, por assim dizer. Agora, no segundo bimestre, 10% da nota ela vai se definir pela prova integradora, 20% pelo projeto integrador, 40% pelo AVA, e a prova vai ter um peso menor no segundo bimestre, um peso de 30%. Bom, quais são as aulas que nós vamos ter no primeiro bimestre? Então, hoje é uma apresentação e vou falar sobre a disciplina de maneira geral, e vamos falar sobre o tema cultura. Na aula que vem, continuamos sobre o modus operandi da cultura. Na terceira aula, vamos falar do modelo cilíndrico desenvolvido pelo teórico Haviland. Aula 4 e 5 é o Pierre Bourdieu, da École de Sociologie do Collège de France. Na aula 6 e 7, meios de comunicação de massa. Aula 8, um debate sobre preconceito, Norbert Elias. E, por fim, o último tema antes da revisão são os aparelhos ideológicos e repressivos do Estado, na leitura de Louis Althusser. Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Parar a apresentação. Ok, estou para todos aqui. Gente, pergunto para vocês. Se vocês estivessem hoje na profissão que vocês responderiam, que você sabe aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Aí você responde, astronauta, sei lá o quê. O que vocês seriam hoje, caso vocês estivessem ainda na mesma profissão que vocês escolheram quando era criança? Qual seria a profissão? Boa noite, professor Cleiton, tudo bom? Fala, Cleiton, tudo jóia. O que você seria, Cleiton? Eu seria Cleiton? Dentista. Dá para ver pela foto que é bonito, eu seria modelo. Dentista? Valeu, aí, mas é que tá de longe a foto, agradeço. Pronto. Esse é um segredo, melhora as pessoas, né? Quando a gente afasta. Dentista, gosta de provocar medo nos outros. Olha, até cheguei a fazer odonto, mas depois do terceiro ano larguei e hoje faço outra coisa completamente diferente. E como fez odonto onde? Na UEPG, Ponta Grossa. Foi o primeiro curso que eu lecionei, foi odontologia. Lá em 1900 e não lembro quando. Seja bem-vindo, Cleiton. Bom, agora que o Cleiton
colocou a câmera, não sei se eu consigo manter o elogio. Tô brincando. Agora já não dá mais, né? A Fernanda falou que queria ser cantora, a Ana, veterinária, professora, a Mila, modelo, Ellen, bióloga, Andressa, médica, Letícia, minha alma gêmea mesmo, nossa, conexão, falou, estão conversando, bombeiro, modelo, médica, sabe o que eu seria, gente? Eu seria ou astronauta ou caixa de mercado. São as duas grandes profissões que eu escolhi. Imagina as grandes aventuras que eu enfrentaria no Mufato, empacotando, passando cartão, perguntando se quer CPF na nota, se pontua no DOTS. Boa noite, professor. Ainda, né? Boa noite, Antônio. O que você seria, Antônio? Então, ou eu faria jornalismo. Certo, bom. Ou trabalharia como lixeiro, né? Porque quando eu era criança eu gostava de ver os pessoal correndo atrás do caminhão. Do caminhão do lixo, você queria ficar pendurado ali? Legal. Bom, não sei se eu já queimo meu filme na primeira aula, Antônio, mas em um momento da minha vida, não me pergunte onde e por que eu peguei uma carona no caminhão de lixo. Eu realizei o seu sonho da infância e fiquei por alguns minutos pendurado atrás dali do caminhão de lixo. Então você foi sortudo, porque eu não consegui. Enfim, e não precisei fazer concurso, nada. Só me pendurei ali e me levaram até em casa, acredite se quiser. Mas já faz alguns dias já. Era adolescente, então faz mais ou menos uns 6 meses. Bom, agora, tudo isso que vocês me falaram, né? Eu quero ser enfermeiro, eu quero ser estilista, já queria ser motorista, tudo isso, percebem que, de alguma forma, vai refletir, é um desejo, evidente, mas vai refletir muito do que está em torno de vocês. Se eu repetisse essa pergunta, por exemplo, em Papua Nova Guiné, para os Tapaucus papuanos, uma tribo que, enfim, de 70 pessoas que nunca entrou em contato com a civilização, se eu perguntasse para eles o que eles querem ser quando crescer, o que eles responderiam? É difícil, né? Primeiro que vocês não conhecem os caras, né, que eu tô falando, mas eles não responderiam médico, eles não responderiam caixa do mercado, eles não responderiam nada disso, porque no universo desses caras, essas coisas simplesmente não existem. Então, em parte, tem duas coisas para a gente tratar. Primeiro, o que é a realidade, o que são os fatos, e segundo, como a realidade ela é socialmente construída. Essa disciplina, a nossa disciplina, em específico, ela, como diz o nome, né, teorias. Então, a gente vai falar sobre muitas teorias, mas o objetivo aqui não é que vocês decorem teorias, que vocês virem enciclopédicos de teorias. Não, vocês têm que entender as teorias, vocês têm que entender as falhas das teorias, para que vocês sejam capazes de desenhar as próprias teorias. E o que é uma teoria? Gente, alguém se arrisca a responder, sem olhar o dicionário, uma resposta de cabeça? O que seria uma teoria? Tem um colega aqui na câmera que parece o Lewis Hamilton, outro bonitão também. É o Josias. Tudo bem, Josias? Lewis Hamilton, da Fórmula 1. Tudo bom, professor? Tudo na paz. Graças a Deus. Pergunto, gente, o que é uma teoria? Respondam do jeito de vocês. Não tem resposta errada. Uma ideia que virou algo assim? Uma ideia. Essa é uma boa. O que mais? Eu ouvi uma outra, alguma coisa aqui. Sem medo, gente. Aliás, gostaria de todas essas câmeras abertas. Não aguento mais isolamento. Ver um rostinho que seja um conceito. Um conceito, uma ideia. Estou gostando das explicações. Uma hipótese.
uma hipótese. Um conceito, uma ideia, uma hipótese. Eu vou até escrever aqui para não esquecer o que vocês estão falando aqui. Conceito, ideia, Nada comprovado. hipótese, nada comprovado. Uma forma de pensar. Forma de pensar. Conceito, ideia, hipótese. Professor, Sim. o princípio. Um princípio. Um princípio. Tá cada vez mais bacana. Regras. Mais uma só, gente. Mais uma. Regras. Normas, regras. Ó, então vamos ver se vocês estão no caminho. Conceito, ideia, hipótese, nada comprovado, forma de pensar, princípios e regras. É mais ou menos tudo isso e não é. Uma teoria, eu vou falar em uma frase bem simples, é uma simplificação da realidade. Ela não é a realidade em si, ela é uma simplificação da realidade. Por exemplo, quando eu mostrei o meu currículo para vocês agora, e falei, eu sou pós-doutor não sei o quê, eu sou doutor não sei o quê e tal, isso é uma teoria sobre o que é o Tiago. É uma teoria sobre o que é o professor Tiago. É uma teoria que traz vários apontamentos interessantes, mas não vai me definir de forma geral. Porque eu não coloquei nessa teoria que eu sou pai, que eu sou marido, que eu moro em Curitiba, que eu sou paulista, que eu já morei em outros lugares. Entendem isso? Uma teoria é você apontar para algo e tentar descrever esse algo da forma mais sintética possível. Imagine, por exemplo, que eu fosse fazer um mapa de Curitiba. Vamos ver se eu acho um papel aqui. Aliás, o que mais tem no meu escritório é papel. E eu vou achar aliás, esse papel é horrível. Conta da Copel. Esse papel aqui é horrível, hein, gente? Quase R$300. O que a minha mulher está fazendo? É a máquina, é o consumo, né? Gasta muito. Imagine que eu vou fazer um mapa de Curitiba nesse papel. O que vocês colocariam? Não dá para pôr Curitiba inteira aqui, concorda? Porque é muito pequeno. O que vocês acham de Curitiba que é imprescindível estar no papel para ser um mapa de Curitiba? Alguém já respondeu. A Uniandrade, Santa Quitéria. Ok. Então, a Uniandrade, Santa Quitéria, eu vou colocar o prédio aqui. O que mais que tem que estar no meu mapa? Praça Arena da Santos Andrade. Baixada. Praça Santos Andrade. Aonde mais? Arena da Baixada, foi? Água Verde. Água Verde. Santa Felicidade. Coloca o Couto Santa Pereira também. Felicidade. Couto Pereira. O que mais? Botânico. Jardim Botânico. Barigui. Coloca o Parolim também, professor. Parolim. Bairro Vila Alto Zumbi. também, professor. Bairro Alto. Enfim, a gente começou a fazer esse esforço. Só que vai chegar uma hora que a gente vai ter que, de forma deliberada, excluir algumas coisas. Algumas ruas não vão caber no mapa, algumas casas não vão caber no mapa, várias coisas não vão caber no mapa. Mas, ainda assim, esse mapa vai ser útil, porque ele vai me ajudar a chegar na Uniandrade, na Arena da Baixada, no Couto Pereira, no Parolim, em vários lugares. Não sei se eu me fiz claro com essa afirmação. Acho que acabei sendo confuso. Então, mas, de toda forma, teoria, por mais simplista que ela seja, é o caminho que a gente seguia. Agora, as outras palavras. Por exemplo, uma hipótese. Uma hipótese é uma teoria que não foi corroborada ainda. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver alguém aqui que está com a câmera. A Verônica. Acabei de ver aqui. Tudo bem, Verônica? Oi, professor. Boa noite. Oi, gente. Tudo bem? Então eu vou dizer o seguinte, eu não conheço a Verônica. Eu vou plantar uma hipótese em relação à Verônica. Vou aproximar aqui a câmera dela. Eu vou dizer que eu acho, a minha hipótese é que a Verônica é uma pessoa muito romântica e que aprecia a cor rosa. São duas hipóteses que eu
que eu tenho. Tô certo, Verônica? Tá. Bom, com base em que eu plantei as minhas hipóteses? Eu usei o método indutivo. Por quê? Ou melhor, dedutivo. Porque eu vi ali um quadro atrás, escrito desejo amar, gratidão, enfim, são palavras muito positivas, né? Pessoas carrancudas com a vida, elas não têm essas palavras. Pode ver que aqui atrás, aqui eu não tenho essas palavras, né? A Verônica é uma pessoa bem mais legal do que eu. E a Verônica, ela tá de rosa. E eu precisaria colocar um método, né, para aferir se a minha hipótese está certa. Como eu perguntei para a Verônica, foi uma entrevista, o método adotado, e ela corroborou a minha hipótese, dizendo que eu estava certo. A partir desse momento, a minha teoria, ela já não é nada comprovado, ela já tem uma comprovação, entende? A própria Verônica corroborou para mim. Isso é uma teoria. Claro que várias coisas podem acontecer. A Verônica, ela pode estar mentindo para a gente. Na verdade, eu posso ter me tornado daltônico. Ela não está de rosa, está com uma outra cor. Lembra que tinha aquele negócio do vestido azul, vermelho? Eu posso estar com essa confusão nesse momento. Ou a Verônica, ela pode nem existir. Ela pode ser um programa de computador que está aqui, na verdade, algum dos reitores aqui da universidade que está me investigando para ver se eu estou fazendo a live mesmo. Enfim, isso é uma teoria. E nós, em psicologia, temos que nos guiar por muitas teorias, em verdade. E o bom cientista social, o bom psicólogo, é aquele que consegue vislumbrar o fenômeno e colocar o fenômeno dentro de uma teoria sem ter que amassar o fenômeno. Entende isso? Então, eu tenho, por exemplo, vamos pegar um fenômeno real. Já ouviram falar em Jim Jones? Jim Jones. Nunca ouviram falar? Isso dava um TCC, hein? Jim Jones, ele foi fundador de uma seita e ele convenceu quase 1000 pessoas a se matarem. A cometer um suicídio coletivo, dizendo que todas elas iriam para o céu. Não é algo fácil. Concordam comigo, gente? É sempre o convencimento, né? Quando a gente fala em psicologia social, por exemplo, existe uma área de estudo, a persuasão. Quando uma mensagem consegue levar um outro indivíduo a fazer algo que ele não faria se não fosse por conta daquela mensagem. Um único homem, com uma única mensagem, matou mais de 1000 pessoas sem ter cometido nenhum ato de violência contra elas. Pelo menos um ato físico. Entende isso? Isso é um fenômeno. Agora, que teoria que vai explicar esse fenômeno? Eu não sei. A gente tem que começar a pensar. O que eu não posso fazer é pegar uma teoria que eu gosto e tentar amassar ela para ela caber no meu fenômeno. Entende isso? Então, nós temos que lidar com várias teorias e extrair das teorias o que elas têm de bom e jogar fora o que não presta. Entende isso? Esse é um trabalho intelectual que a gente faz meio que a vida inteira. Porque as teorias, o mundo teórico, ele não é estático. A teoria de hoje, ela é derrubada amanhã, que é derrubada amanhã, que é derrubada amanhã. Enfim, esse é o caminho. Bom, na nossa disciplina, eu pretendo estabelecer um elo prático. Apesar de ser uma disciplina sobre teorias, o objetivo é que em todas as aulas a gente consiga aplicar na prática essas teorias. Porque, para mim, teoria sem prática é uma letra vazia, entende? E é difícil de entender. E diferente do que nas aulas nas aulas de filosofia que vocês tiveram, talvez tenha sido chato, eu vou seguir o caminho inverso. A gente começa com as teorias mais modernas e depois, mais para frente, a gente usa essas teorias para compreender as teorias antigas, que fica muito mais fácil. E no final desse semestre, eu espero que vocês sejam capazes de desenhar as próprias teorias, de ter uma teoria muito bem clara na cabeça do que é o ser humano, do que é o comportamento, do que é a sociedade, como as forças sociais atuam de maneira estruturada e estruturante. Ok? Falei muito. Bom, vamos lá. Eu passei, no material que eu passei para vocês,
tem um slidezinho para baixar. Eu vou compartilhar a tela só para mostrar ele brevemente aqui, ok? Aqui, tela inteira. Ok. Tá aparecendo aí, gente? Ih, peraí que sumiu. Sim. Tá, né? Sim. Ok. É o F5 que abre tudo? Aqui. Bom, cultura. Então, o primeiro ponto, a gente pode dizer que a cultura, aquilo que a gente chama de cultura, ele é como um software de computador. É algo que é externo, mas precisa, todo software de computador precisa do quê? De um processador. E o nosso processador, ele mora dentro do nosso crânio, é o cérebro. Nesse gráfico que eu trago para vocês, tem duas informações. Nessa linha de baixo, no eixo X, eu tenho um gráfico em anos. Ele começa aqui, esse primeiro ponto, 1.600.000 anos, aqui 800.000 anos, e aqui, ó, é 200.000 anos atrás. E nesse segundo eixo, no eixo Y, eu tenho uma medida de quilograma. Então, aqui começa com 800 gramas e chegando até 1.500 gramas. Esse é o tamanho do cérebro. O que aconteceu ao longo da história? Se a gente pegar o começo do gráfico, os nossos ancestrais, há 1.600.000 anos atrás, eles tinham 900 gramas de cérebro. Esse cérebro, quando chega a 800.000 anos atrás, ele reduz para quase 800 gramas o tamanho, mas depois de um tempo, principalmente entre 600 e 400 mil anos, e depois entre 200 mil anos atrás, começa a ver o quê? Que nem a pandemia no Brasil, começa a ver uma reta de crescimento exponencial. O nosso cérebro começa a crescer. E ele não cresce pouco, ele cresce muito. E o que eu posso dizer, inclusive, do cérebro em específico? Primeiro, se a gente comparar com dos demais primatas, ou melhor, com os demais mamíferos, com todos os seres, né, que possuem cérebro de maneira geral, é o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo. Além disso, é o cérebro mais denso. O que quer dizer isso? Densidade do cérebro. Quantidade de neurônios por centímetro quadrado. Então, se eu recortar um pedacinho de cérebro humano, que pesa 1,350 kg, 1,400 kg o cérebro, o masculino, e 1,250 kg mais ou menos o feminino. Se eu tirar um pedacinho desse cérebro, e tirar um pedacinho do cérebro de um elefante, que pesa 5 quilos, eu vou perceber o seguinte, que o cérebro do elefante ele é esparso, ou seja, as células elas estão mais afastadas, e o nosso ele é como se fosse chumbo, né? Mas o que aconteceu para que o cérebro crescesse de forma tão exponencial? Os arqueólogos estimam que, nesse momento aqui, entre 600 e 400 mil anos atrás, possivelmente, o homem descobriu o fogo. A partir do momento que o homem descobre o fogo, tem uma mágica na parada. Por quê? Porque o homem, até então, ele era caçador e coletor. Ou seja, os homens caçavam, as mulheres coletavam frutas, raízes, hortaliças, folhas, mas o fato os homens comiam comida crua, né? E comida crua é o quê? É duro, é indigesto, né? A gente não absorve nada. Imagina, por exemplo, uma raiz muito dura, como uma mandioca. Quanto tempo alguém demoraria para mastigar aquilo? Muito tempo. Com o fogo, a gente muda tudo. Aquela refeição que levava 6, 7, 8 horas, ela passa a levar 6, 7, 8 minutos. E com o triplo, o quádruplo, o quíntuplo de absorção energética. Então, a partir daí, o nosso cérebro ele teve margem para crescer. E conforme ele foi crescendo, as nossas produções culturais elas se tornaram cada vez mais sofisticadas. A primeira coisa que é interessante, que possivelmente aconteceu, é esse período aqui, 200 mil anos atrás. Nesse período, possivelmente surgiu a linguagem, a fala entre seres humanos. Como que eu sei, né? Como que os arqueólogos sabem que foi nesse período?
Porque existe uma área do cérebro, a área de Wernicke e a área de Broca, elas fazem uma espécie de um caracol assim, na caixa craniana, e crânios com mais de 200 mil anos, eles não têm essa marca. Então, possivelmente, a linguagem aparece nesse momento. E o grande lance da linguagem é o seguinte, ela serve para eu compartilhar informações e acumular cultura. Por exemplo, eu aprendo a fazer uma televisão e morro. A geração seguinte ela vai ter que começar tudo do zero. Mas a partir do momento que eu tenho linguagem, eu consigo ensinar a geração seguinte e, consequentemente, eu tenho o quê? Acúmulo de cultura. Compreendem isso? Então, nesse sentido, brevemente aqui, um apanhado. De 60 a 30 mil anos atrás, quais são as marcas culturais que os seres humanos deixaram? Arte, pintura rupestre, em cavernas na África, em cavernas no Brasil, em cavernas na França. Na França tem uma grande galeria com várias cavernas com pinturas rupestres. Além disso, objetos de decoração ornamentais, como, por exemplo, pulseiras, colares feitos de concha, instrumentos musicais, como flautas, machadinhas de mão, lança. Ou seja, esse momento aqui é o momento da explosão cultural entre seres humanos. Há 5 mil anos atrás, já jogando muito para frente, escrita em matemática, né? A gente pode dizer que a linguagem falada ela é universal, toda cultura humana tem uma linguagem falada, mas nem toda cultura tem escrita em matemática. Há 3 mil anos atrás, as bases epistemológicas do que a gente entende hoje como método científico, e há 70 anos atrás, se a gente pensar ali em Alan Turing, nós temos os primeiros computadores, né? E hoje, celulares, smartphones, internet e também a tecnologia para a gente compreender e promover até reparos no nosso próprio cérebro. Isso é incrível. Agora, a gente já chegou a 2 definições ao longo dessa aula. Primeiro, que a cultura humana ela é dependente em parte do nosso aparelho biológico, nesse caso o processador, o cérebro, e que houve um desenvolvimento simbiótico. Quanto mais o cérebro humano se desenvolveu, mais a cultura humana se desenvolveu. E um influenciou o desenvolvimento do outro. Nesse sentido, eu trago uma definição aqui para vocês do que é cultura. Essa é uma definição muito difícil. É muito difícil você traçar uma definição. E a definição que eu trago aqui, eu desenvolvi com o professor Geraldo Torresilas, em 2011. Ela diz o seguinte: a sociedade traz em seu bojo, ou seja, dentro de si, um complexo de valores, ideias e percepções. E nós vamos falar sobre essas 3 coisas hoje: valores, ideias e percepções, que são socialmente compartilhados, ou seja, para ter uma cultura, um cara só não faz, eu preciso de 2 pessoas ou mais, e que elas troquem informações entre elas, de tal forma a dar sentido às experiências, ou seja, aquilo que eu vivo, e, por sua vez, vetorizar comportamentos que refletem, em parte, o comportamento dos demais indivíduos. Dito de outra forma, a cultura é algo feito socialmente, todo mundo colabora com a cultura. Quando você inventa uma gíria, por exemplo, e ela pega, isso é cultura, e você ajudou a construir. Ao mesmo tempo que você é moldado pela cultura ao qual você está imerso, você também estrutura essa mesma cultura. E, no geral, as experiências que nós vivemos, elas ganham sentido a partir das nossas experiências culturais. Deixa eu fechar aqui. Bom, então vamos para 3 coisas. Primeiro, valores, ideias, valores e percepções. Primeiro, os valores se referem àquilo que a gente acha certo ou errado, bonito ou feio, agradável ou desagradável. Pergunto aqui para o pessoal da turma: vocês acham certo um homem ou uma mulher se casar com mais de uma pessoa? Por exemplo, uma mulher se casar com 3 homens ou com 3 mulheres, um homem se casar com 6 mulheres ou com 6 homens. Vocês acham isso certo ou vocês acham errado?
Eu acho Na nossa errado, mas cultura vai depender da cultura, né? Do país. Errado. O meu eu diz- acho errado, das outras, elas que decidem. Cada um faz seu corre, como diria o outro, né? Professor. Acho errado. Jorge. Eu acredito que não existe certo ou errado em relação a isso, porque pra gente pode ser errado, mas pra outra pessoa de outra cultura pode ser totalmente certo. Exato. Esse é o ponto. Essa é a grande definição do que a gente chama de valor. Para a nossa cultura, por exemplo, a poligamia ela é inaceitável e isso vem a se plasmar, inclusive, no Código Civil. O Código Civil diz que você pode se casar com uma única pessoa. Ela pode ser do mesmo gênero ou pode ser do sexo oposto, mas tem que ser apenas uma pessoa. Agora, se nós mirarmos, por exemplo, os países que eu fiz a minha pesquisa de doutorado, República de Mianmar, Butão, Arábia Saudita, o normal é a poligamia, onde um homem se casa com mais de uma mulher. Esse é o normal, e isso é, inclusive, não só o que os homens desejam, mas o que as mulheres desejam. Homens solteiros, eles são mal vistos nesse tipo de sociedade. Por quê? Porque existe uma lógica o seguinte, para um homem se casar com mais de uma mulher, ele tem que ter condição financeira de custear cada um dos lares. Então, se o homem já tem 13, 14, 15 mulheres, ele é mais desejável do que um homem solteiro nesse tipo de sociedade. E o status, inclusive, ele vai se basear nesse tipo de coisa. Vamos fazer um outro tipo de pergunta. O casamento ficou estranho. Vocês gostam animais? Todos os animais são comestíveis? Dá para se alimentar de todos eles? Não, jamais. A Fabiola, não. Quem mais? Professor, eu tô com uma dúvida sobre o casamento. Sim, diga lá. Nesses Agatha. países que você comentou, tem alguma diferenciação de visão de cultura em homens eunucos ou estéreos? Ou mulheres? Nesses países não tem os homens, talvez tenham os homens estéreos, mas não vai ter um eunuco, por assim dizer. Os países islâmicos, o que eles têm de diferente? Eles são tão apegados à religião que não existe constituição. A constituição do país é o Alcorão. E a verdade é o que está escrito lá. E eles regem tudo pelo que está escrito ali. E uma das coisas que diz no Alcorão, né, que o profeta Mohammed diz, é que um homem ele tem direito de ter muitas mulheres desde que ele consiga arcar com tudo que elas precisam, por assim dizer. Bom, só que, enfim, para mim, não faz sentido nenhum. O profeta Mohammed, porque ele está lá no ano 600 depois de Cristo, eu não conhecia o cara, eu não sei qual o contexto que ele escreveu, e, enfim, ninguém nunca tentou me convencer isso. Mas nas culturas aonde a lei Sharia ela é hegemônica, esse é um contexto irrevogável. Por exemplo, no Sudão do Sul, uma mulher que comete adultério. E o que é um adultério no Sudão do Sul? Olhar para outro homem. Isso é o adultério no Sudão do Sul. Qual que é a punição, gente? Alguém sabe? Apedrejamento, professor? Ah, Jorge, esse é o meu garoto. Já escolhi o meu garoto aqui da sala, é o Jorge, exatamente. Na verdade, como que funciona? A mulher ela é enterrada até a cintura e a comunidade inteira tem o direito de apedrejar ela. Agora, se ela sobreviver, tudo bem, ela pode, enfim, continuar vivendo a vida dela numa boa, mas vamos ser francos, geralmente não sobrevive. E se sobrevive com muitas sequelas, né? Enfim, é impensável, né? Vocês se imaginam vivendo numa sociedade dessa, onde o olhar para o lado pode acarretar de você dentro de um buraco sendo apedrejado por outras pessoas? Isso aqui pode parecer que é um juízo de valor meu em relação a essa cultura. Não é.
A gente não pode fazer. As culturas, por mais que a gente não concorde com as coisas, a gente tem que entender quais foram as condicionantes históricas que levaram a esse tipo de coisa. Mas o fato é esse, né? Em Uganda, por exemplo, a homossexualidade é punida com pena de morte. E no ano passado eles fizeram uma parada gay em Uganda. Foi uma coragem assim, incrível. Assim, claro, só que com facão, com a K-47 nas costas, né? É um lugar terrível, né? Tem que ser muito macho para ser homossexual, né? Nesse tipo de lugar. Essa que é a verdade. Agora, quando nós falamos, voltando vocês me jogaram no casamento, aos alimentos, todos os cachorros, ou melhor, cachorros não, todos os animais, eles são comestíveis? Talvez na China, sim, né, professor? Na China... Depende da cultura? Cleiton, você come cachorro? Eu não como, mas que é possível eu não acho certo. É possível. Mas você come carne, Cleiton? Carne eu como. Qual o seu corte predileto? Eu gosto de costela. Do mignon? Não, costela. Ah, bom. Mais roots. Ok. E poderia ser uma costela de cachorro? Não. Uma costela de gato? Também não. Acho que... Uma costela de morcego? Também não. Por quê? Não é gostoso? Cachorro e gato, porque eu acho que tem um emocional envolvido na escolha. Uhum. Morcego eu não acho atraente. Dentro demais. Ok, legal. Uma variação cultural. O colega aqui falou da China, por exemplo. Agora, a gente tem que entender as variáveis de cada país, né? Na China, de fato, vários animais que nós consideramos sagrados, né? A minha esposa, ela fala que é mãe de pet, enfim, tudo isso é flexibilizado. Por quê? Porque lá, quando teve a Revolução Cultural, o país ele tinha uma grande pobreza, e ele autorizou temporariamente as pessoas a se alimentarem de todos os animais, porque os animais eles seriam uma posse do Estado. Claro que a China mudou, não é mais um país pobre, pelo contrário, é o país mais rico do planeta, é o país com a maior classe média do planeta, mais de 450 milhões de pessoas na classe média, são 2 Brasils inteiros de classe média, mas ainda assim existe um mercado de comidas tradicionais. Aliás, a maior hipótese é que a própria Covid-19 ela tenha surgido em um desses mercados por conta... porque na natureza esses animais não convivem. Você não tem gato do lado de cachorro, do lado de morcego, mas no mercado você tem tudo empilhadinho, todos vivos ali, né? Agora, isso é culturalmente flexível. Hoje, existe uma indústria em ascensão da carne sintética. A carne sintética, carne de laboratório, carne feita a partir de plantas, carne que tem tudo menos carne. Enfim, descobriram primeiro que o que faz as pessoas gostarem de carne é o ferro, que dá um gosto diferenciado, então estão tentando produzir carne a partir de vegetais. Acredito eu que daqui 30 anos, por conta das mudanças climáticas, por conta do crescimento populacional, por conta de vários fatores, a pecuária não vai ser ostensiva como ela é hoje, e o novo normal vai ser carne sintética. Todas as pessoas vão ter nojo de carne de animais, e o normal vai ser carne sintética. Conseguem compreender essa lógica? Aliás, eu vou ter que contar uma história para vocês. Jogo rápido. Eu tenho uma colega, na verdade... O que acontece? Pessoa protetora de animais, não é vegan, não come nada, tal. E essa pessoa foi para a China. E na China era uma feira ali de animais para adoção. Ela entendeu que era isso. E ela falou: eu quero aquele ali. Ah, legal. Aí, enfim, o rapaz pegou o cachorro, saiu, demorou um pouco e voltou só com uma sacola para ela. Falou: Tó. O cachorro, ele estava
enfim, na forma de cadáver todo cortado dentro de uma sacola, né? Houve ali enfim, não conseguiram se comunicar direito. O cara achou que ela queria comprar um cachorro para comer, né? E não um animal para criar. Enfim, aqui simplesmente dois mundos culturais que não se encontram. Mas o fato é, nós estamos falando aqui de valor. Comer, se na nossa cultura comer carne bovina, suína, de frango é aceitável, em outras culturas não é. Aliás, dentro do nosso país mesmo, existem subculturas que são contra, né, o consumo de carros. Ó, Camila, restaurantes ficam em aquário, você escolhe, é horrível. Pois é, valores. Então, o primeiro ponto são os valores. Aquilo que a gente acha certo, errado, bonito ou feio. Isso aqui, em parte, é socialmente construído. Por exemplo, vocês já ouviram falar em algo chamado Facekine? Facekine? Não conhecem? Vamos mostrar um Facekine. Aí é uma roupa muito comum na República de Mianmar, muito vendido na Indonésia, em Jacarta, Bangladesh, bomba, Facekine. Vamos ver se o que vocês acham? Me deem uma nota para o Facekine. Deixa eu só compartilhar aqui para mostrar para vocês. Estão vendo aí? Aqui. Conseguiram ver as senhoras de Facekine? É muito estranho, né? Que é isso? Diferente. Bom, um outro traje, então. Burkini. Um traje para mulheres islâmicas irem ao mar. Usariam mais ajeitadinho, né? Agora, deixa eu voltar aqui a câmera. Já dei minhas dicas de moda hoje. Então, se forem furar a quarentena para irem à praia, vá de Facekine, que já vai com a máscara junto, né? Não dá para tirar. Um ponto aqui, o último que eu mostrei, o burkini. O quanto ousado vocês acharam que é de mostrar partes do corpo? Muito ousado, nada ousado. No Sudão do Sul, por exemplo, é proibido. É pena de morte. Por quê? Porque mostra o pé e o rosto, né, da mulher. Não pode. Conseguem compreender isso? Uma loucura. Agora, pergunto, gente. E se o pessoal lá do Boko Haram, lá do sul, aquele do sul da África, viessem para o Brasil e fossem na praia? O que eles iam achar do biquíni brasileiro? Que ia matar todo mundo. Eu acho muito bom, acho. Pois é desse tipo de coisa que eu tô falando. Tem uma pergunta. Manda lá, Luiz. No Sudão, as mulheres não podem mostrar nada? É só o bisoinho do olho aqui, assim, ó. Tá, mas e como sai na rua? Não olha para lugar nenhum? Não pode olhar? Não pode. Vai sair na rua, cabeça baixa, anda só para frente e não olha para ninguém. Se olhar, o couro come nesse lugar aí. É difícil. Coitada das mulheres. Pois é. Agora, se a gente pensar, hoje, no Brasil, ninguém vai reclamar que as pessoas estão de biquíni. Mas na década de 60, quando as mulheres resolveram, em Copacabana, lançar um biquíni, e nem era esse biquíni tão ousado como o de hoje, foram todas presas por atentado violento ao pudor. As pessoas ficaram simplesmente horrorizadas. Mas isso foi mudando gradualmente. Concordam com isso? Bom, então o primeiro ponto, a questão dos valores, a gente já definiu. É o certo e errado, o bonito ou feio, o agradável ou desagradável. O segundo ponto é a questão da percepção. Ou seja, quando você percebe uma coisa.
Porque uma coisa é você ter um fato, e a outra coisa é como você observa esse fato e processa aquela informação. Se vocês já ouviram falar de patologias que levam ao dimorfismo na forma de se ver, como, por exemplo, a anorexia, a bulimia ou ainda a vigorexia, já ouviram falar nesses transtornos? Todos eles envolvem o quê? Envolvem uma pessoa que observa o espelho e não consegue ver a realidade. Não consegue ver a realidade. Quando eu estava fazendo doutorado, uma professora minha, ela trabalhava em um hospital e lidava só com anorexas. Ela levou algumas imagens de uma menina, 1,80 m, com 34 quilos. 34 quilos e 1,80 m. Vocês conseguem imaginar como era essa pessoa? Conseguem imaginar? E ela se achava gorda. Enfim, é o que a minha professora relatava, que ela puxava ali as peles da barriga, achava alguma pelinha em algum lugar e falava, olha isso, né? Teve algo assim que me impressionou na infância. Um fisiculturista chamado Andreas Mantzer, ele ganhou um campeonato de fisiculturismo. Enfim, perguntaram para ele, né, o que você achou de ganhar esse campeonato? Ele respondeu, achei uma droga, achei um lixo. Olha para mim, eu sou gordo, eu sou flácido, eu não tenho músculo. O cara parecia um atlas de anatomia. E ele morreu 1 hora depois dessa entrevista de desidratação profunda, pois ele havia consumido mais de 300 comprimidos diuréticos para desidratar, né, para a pele juntar nos músculos, né? Tanto no caso da anorexia, quanto no caso do bigorexo, nesses ambos os casos eu tenho o quê? Um dimorfismo. A pessoa olha uma coisa e ela percebe outra. Claro que agora eu estou falando de um transtorno, mas as nossas percepções, elas são culturalmente moduladas. Por exemplo, alguém aqui, eu vou perguntar para as pessoas aqui, tem muita gente aqui, achei aqui, ó, Eliane Oliveira. Como vai, Eliane? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Eliane, responda, você gosta de música? Adoro. Adora? Adoro. Qual tipo de música que você gosta? Então, eu sou bem eclética, mas, assim, minha preferência é rock. Ah, legal. Eclética, mas a preferência é rock. Gosta de funk? Não, não curto, não. Gosta de músicas indianas? Já viu aqueles filmes indianos que ficam as mulheres dançando? Gosto dos mantras, tal, gosto bastante. Gosta dos mantras. Agora me diga, imagine, por exemplo, um show de rock super legal, super divertido, e chegam pessoas do Estado Islâmico para assistir o show. Será que elas gostarão da música? Acredito que não. Acredito que não. Pois é, o evento é o mesmo. Um Iron Maiden? Iron Maiden, exato. E o Boko Haram, Al-Shabaab, o Hamas, ali para todos esses grupos para acompanhar. É tudo uma questão de percepção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode me responder todo mundo da turma. O que seria uma mulher bonita no Brasil? Quais são os atributos? Para a sociedade tem que ser magra, né? Magra. Quem mais? Brasil... Eu acho mulheres encorpadas, professor. Fala mais sobre isso. Mas qual Bronzeadas, que tem uma bunda grande, um seio grande, barriga definida. Peraí, gente, deixa eu pensar aqui. Então, ela tem que ter, tipo, uma trombose. A sociedade, né? Pode ver, hoje tem mulheres que sofrem porque não conseguem ter esse corpo, né? Acho que para ser bonita tem que ter esse corpo. Professora, na verdade, não, né? A cirurgia plástica, né? Acho que aumenta a procura tanto por silicone, por lipo, todas essas coisas deixam isso muito claro, né? Muito então, claro. A mulher não tem seio, ela coloca, não tem bumbum, coloca. Hoje é praticamente assim. Agora vamos lá, vocês estão me descrevendo, está muito rápido aqui, peraí, deixa eu raciocinar. Imagine que, por exemplo, eu resolvo fazer uma cirurgia plástica.
Vocês falaram de prótese de silicone. Eu poderia pôr em qualquer lugar do corpo. Poderia pôr no meu ombro, nas minhas costas, fazer uma corcunda. Poderia pôr no pé. Por que no seio? Por que na bunda? Em esses lugares específicos que vocês falaram. Porque são lugares que chamam mais atenção? Sim. Porque é cultural aqui no Brasil. É cultural. É cultural. É cultural e nem é universal. Se nós falarmos, por exemplo, da Mauritânia. Na Mauritânia, o padrão de beleza feminino é o obeso. Quanto mais obesa for a mulher, quanto mais quilos ela pesar, mais desejada ela é e mais caro é o dote e o pretendente tem que pagar ao pai da família. Professor, eu assisto um programa que é só sobre plásticas. Certo. E a maioria das americanas vão lá e elas falam assim, ó, eu quero um bumbum igual das brasileiras. Certo. Então, tipo assim, em outros países, algumas se inspiram muito nas brasileiras, né? Por causa do peitão, a bunda. Então, lá e chega e falo, quero a bunda das brasileiras e os médicos já sabem o que é. Então, tipo, inclusive, é uma referência, eu acho. Não, você está certa, Helena. Inclusive, muitos cirurgiões brasileiros, eles vão trabalhar nos Estados Unidos, cirurgiões plásticos. São os melhores do mundo. Não sei se vocês sabem, os cirurgiões brasileiros, que tem muita demanda, né? Eles treinam bastante, eles chegam lá nos Estados Unidos tinindo. Hoje, né, no mundo, Brasil, México e Estados Unidos, eles lideram os rankings de cirurgias plásticas, inclusive de cirurgias plásticas inseguras. Sabe o que é um silicone industrial, por exemplo? Vocês já viram o que é isso? As pessoas colocam isso no próprio corpo. Simples assim. Agora eu vou compartilhar a tela só um segundinho para mostrar um padrão de beleza para vocês. E vocês me digam o quanto bonito é. Professor, você sabe dizer da onde vem o legado de padrão de beleza brasileiro, de peitão, bundão? É alguma coisa ligada com a sexualização da mulher africana, alguma coisa assim? A pergunta é difícil, essa de responder, mas eu vou tentar. Primeiro, estão vendo essa moça? Eu ia perguntar sobre isso. Tem um país que, quanto maior for o pescoço da mulher, mais atraente ela é, né? Aqui é a Polinésia Francesa, que foi colonizada pelos franceses. Essa mulher aqui, possivelmente, ela tem 25 centímetros de pescoço. E o que essas molas fazem? Essas molas, elas achatam a clavícula, o esternocleidomastoide, enfim, tudo que está em volta ali do pescoço para ele ficar mais comprido. E quanto mais comprido, mais desejada é essa mulher dentro dessa tribo. Algumas tribos, por exemplo, o padrão de beleza é alargar os lábios. Em Botsuana, por exemplo, são os lábios. Então, uma mulher, quanto maior for o lábio, e não é lábio de botox, aquele lábio que você põe um prato, sabe, nele, maior é o dote também. Essa questão do padrão de estética brasileiro, ele é, na verdade, um padrão construído em toda a América Latina, não só no Brasil. Ele vai beber um pouco do que se faz no México e também das influências norte-americanas. Isso se retroalimenta, mas é uma pergunta interessante. A gente vai conversar mais sobre isso. Tem uma aula que a gente vai falar só de padrões de beleza, que eu acho que eu vou conseguir responder isso nessa aula. Então, aqui, deixa eu fechar aqui, voltar para... Eu sempre me confundo com essas coisas aqui Quando nós falamos, então, da questão de percepção, é você olhar para algo e perceber aquilo como agradável ou como desagradável. E uma mesma coisa. Por exemplo, já ouviram falar em algo, uma síndrome contemporânea chamada Fear of the Missing Out? Seria a tradução mais ou menos um tipo medo de ficar de fora. Já ouviram falar nisso? É um termo da psicologia relacionado ao uso do Instagram. O que esse termo quer dizer?
que as pessoas que usam muito o Instagram, muito, durante o dia, elas passam a perceber a própria vida como menos boa, por assim dizer. Entendem isso? Então, cara, a insatisfação com a própria vida aumenta com o padrão comparativo do Instagram. Então, eu fico lá o dia inteiro olhando, caramba, esse cara tem a barriga trincada, caramba, esse cara viaja para lugar foda, caramba, esse cara é rico, caramba, esse cara é isso, aquilo, aquilo. Isso cria um padrão comparativo com a própria vida. Conseguem entender isso? Professor, e que, na verdade, muitas vezes, nem é o que está se vivendo, né? A pessoa nem vive isso, né? E coloca aquilo ali e a pessoa baseia nisso, né? Elaine, eu pergunto, quantas pessoas será que não vão a lojas de roupa para entrar no provador e tirar foto ali, fingindo que ela adquiriu aquela roupa? Quem vai ficar tirando foto do boleto, por exemplo, atrasado, do cabelo desarrumado? Isso não existe, né? As redes sociais, elas criam um padrão não só do que você quer mostrar, mas um padrão irreal, né? Do que você quer mostrar, mas o fato para o nosso cérebro, para a nossa cognição, é totalmente deletéria e muda a forma como você está se percebendo. Eu não sei se vocês tiveram aula com a Evelise, um trabalho que a Evelise fez empírico foi exatamente sobre isso. Ela percebeu que as pessoas que ficam mais tempo no Instagram, elas são as pessoas mais ansiosas, mais depressivas e que estão menos contentes com a própria vida. Porque você cria um padrão de comparação irreal, né? Se eu ficar observando, sei lá, o que os professores de Harvard estão fazendo, sim, eu sou muito pobre perto dos professores de Harvard, eu vou ficar muito triste mesmo com a minha própria vida. Essa é uma questão de percepção. Entenderam? Então, apesar, eu tenho um fenômeno, mas a forma e o valor que eu vou dar para esse fenômeno, ele é socialmente construído. E o último ponto, dentro dessa mesma linha, é a questão das ideias que vocês falaram. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos fazer um objeto prático de psicologia? A psicologia, uma das coisas que ela atua é na tentativa de alterar comportamentos que são deletérios ao indivíduo ou deletérios para a sociedade de forma geral. Entendem isso? Um comportamento ruim, né? Já ouviram falar numa cidade de Israel chamada Tel Aviv? Sim. Sim. Ô, Eduardo Monteiro, esse é bonitão também. Ou é a foto enganando também, né? Tel Aviv. Minha mãe me acha muito bonito. Tel Aviv é a cidade gay de Israel. Cidade gay. Eu gostei do termo cidade gay, legal. Cidade maravilhosa, gente, top, coisa linda. Só que ela está no meio do Oriente Médio, né? Numa região ali de conflito, numa região que mistura o antigo, perto da faixa de Gaza, perto ali de países totalmente hostis, só que lembra Miami misturado com Holanda, sabe? Uma coisa ultra liberal, pode tudo, é tudo bonito. E o que aconteceu? Na década de 90, eles tinham um problema muito grave, que era o quê? Homem-bomba no transporte público. Então, o cara entra no transporte, no trem, no ônibus, pum, e se explode lá dentro. Um atentado suicida. Mata um monte de gente, etc, etc. Enfim, aí o prefeito da cidade, ele falou o seguinte, gente, eu quero uma política pública agora para acabar com isso. Nunca mais eu quero homem-bomba no transporte público. Pergunto, gente, como vocês fariam isso? Deem uma sugestão de algo que dá para fazer para o homem-bomba não explodir no transporte público. Transporte alternativo, professor. Retira o transporte público. Não dá. É que nem, sei lá, em Curitiba. Imagina se eu tiro o ônibus. Tudo bem, só a bicicleta e tal, mas não dá. As pessoas não vão aceitar. Elas querem ainda... É que nem essa questão da pandemia. Todo mundo quer achatar a curva do contágio, mas as pessoas querem sair ao mesmo tempo. Não dá. Tem que... Não vou acabar com o transporte público. Quero outra sugestão. Sei lá, um detector de metal, alguma coisa assim na porta do... Não, vamos tentar refletir. Cleiton, onde você mora aqui? Em Santa Quitéria.
Santa Quitéria. No Santa Quitéria, ok. Por exemplo, imagine que você vai para aquele tubo para pegar o Inter 2, sabe? É cheio. É bem cheio. Bem cheio, né? Bem cheio. Cheio pra caramba. Tem distanciamento? Não, exato. Aí imagina que tá aquela fila bem cheio para entrar e tá o Cleiton passando, e ele vai passar. Volta, senhor. Tira, tem carteira, não sei o quê. Vamos lá. Vocês imaginam isso acontecendo? E o ônibus indo embora, deixando o pessoal para trás. Mas aí você acabou de dar uma dica muito boa. Manda lá, Eduardo. Você pode aumentar a quantidade de ônibus, melhorar a ferramenta de transporte público, e assim o atentado de um homem-bomba teria um impacto infinitamente menor. Ok, então, tudo bem. Não foi isso que eles fizeram lá, mas não é ruim. Vou melhorar. Ao invés de matar 50 pessoas, eu mato 5. Mas você mata menos. Mas se você você mata menos pessoas no atentado terrorista, o seu atentado terrorista tem menor impacto, tem menor relevância e ele tem menor função enquanto um atentado terrorista. Professor? Não é ruim a ideia, mas eu tenho uma melhor. Diga lá, Jorge. Teoricamente, todos os homens-bombas, eles, pela percepção que a gente tem, eles usam roupas muito largas. Obviamente, para esconder a bomba no peito. Ok. Por se tratar de um país, entre aspas, gay... Só cidade, o país bem conservador. A cidade, desculpa. Por se tratar de ser uma cidade gay, provavelmente os homens são mais desinibidos, vamos pôr entre aspas. Então, eles usam roupas mais curtas. Isso identificaria que teria um homem-bomba. Mas ele poderia levar na mochila a bomba, poderia levar ele poderia até ingerir a bomba, dependendo do tamanho dela. Se for uma bomba feita de C4 Thermite, não precisa de um grande volume para causar um estrago imenso. Bom, o primeiro ponto, gente, vamos pensar comigo. Psicologia. Nós temos que refletir sobre a motivação. O que leva... porque é uma ideia, né? Hoje eu vou me explodir. Difícil ter... Vocês já tiveram essa ideia de serem homem-bomba? Não, né? Ou mulher-bomba? Não, ninguém nunca teve essa ideia, espero. Pelo menos... professor, só de explodir alguém. Legal. Se não for o professor, tudo bem. E se for lá... Estudar a crença, né, professor? O dia que eu não vou. Legal. Bom, primeiro, a motivação é o seguinte. No texto, no Alcorão, existe uma passagem que diz o seguinte, que aquele que morre em nome de Deus, em nome do Alá, lutando contra infiéis, e para esses caras, né, o Tel Aviv é uma cidade de infiéis, ele vai para o céu direto, para o paraíso. E lá no paraíso tem 72 virgens para servir ele por toda a eternidade. Enfim, nesse lugar é um discurso que pega que, primeiro, tem poligamia. Então, para eu ter poligamia, para um homem ser casado com 20 mulheres, 20 homens não são casados com ninguém. Além disso, são países muito pobres. Ou seja, você não tem chance de ascender socialmente. Então, é um discurso meio que cola. Você lá todo pobretão. E um cara fala, você faz um negócio rapidinho e, puf, você vai acordar num lugar lá e ainda vão ficar cantando aqui, você vai virar um mártir do lugar. É uma ideia, não parece tão ruim, olhando por esse ponto de vista. No nosso país, isso não ia colar. Por quê? Existe uma hiperabundância de tudo. Você vai falar, você vai para o céu com 72 virgens. E eu falo, o que eu vou fazer com esse monte de mulher chata lá nesse lugar, pelo amor de Deus? Não vou. Mas para esses caras faz sentido. Então, o primeiro ponto para a gente mudar esse comportamento é entender a motivação. A motivação aqui já está clara. Mas não dá para resolver a vida dessas pessoas. Não dá para dar uma mulher para cada um deles. Não dá. Eles vão continuar com aquela vida mesmo. O que fizeram? Continuaram a ler o livro. Então, você vai seguindo algumas páginas, tem uma página que diz o seguinte, que aquele que entra em contato com o porco, ele se torna imundo durante 7 dias. Ele só pode ir para o céu depois que ele tomar banho durante 7 dias. É aí que está a sacada. O que fizeram? Olha que simples.
lâmpada do transporte público, colocaram gordura de porco derretida dentro dessas lâmpadas, escrito, tem gordura de porco. Qual que é a lógica? Se eu sou o terrorista, vou me explodir, pode ser que um pedacinho meu, sem querer, encoste nessa gordura de porco e voa lá. Eu fico imundo e não dá para ir para o paraíso. Acabou. Do dia para a noite, foram eles fazerem isso. Nunca mais teve o homem-bomba explodindo no transporte público. Entenderam isso? Aqui foi uma política pública que eles tiveram que lidar justamente com a cultura, com as ideias, os valores e as percepções daquele povo. Se eles seguissem qualquer... eu vou encher de ônibus, eu vou tirar o ônibus, eu vou colocar detector de metal, vou fazer isso, nada disso ia funcionar, porque não conversa com aquela cultura. Entendem isso? Agora tem um outro ponto, para terminar essa história. Em Israel, aí é o lado judeu, não pode, na Torá, diz o seguinte, que o porco, ele não pode pisar na Terra Santa. O porco não pode pisar na Terra Santa. Mas eu preciso de porco para ter a gordura de porco. Concordam com isso? Como que eu posso, sem ferir a cultura desse povo, criar o porco na Terra Santa sem que eles fiquem bravos? Como vocês fariam isso? Só criar ele suspenso. Exato, Eduardo. Eduardo de quê? Eduardo Monteiro. Exato. Então fizeram duas coisas, Eduardo. O que diz o texto? Não pode pisar na Terra Santa. Então construíram fazendas com os tabladinhos de madeira. E o porco ele ficava andando em cima do tablado. E aonde não deu para construir o tablado, colocaram meias no porco. Porque, ou seja, o porco de meia, o pé dele encosta na meia. E é a meia que encosta no chão. Ele não está pisando na Terra Santa. Compreendem isso? Um porco de meia. Simples assim. Aliás, eu vi um filme uma vez, chama Le Cochon de Gaza. Um filme que conta uma história parecida com essa. Um homem que vive na faixa de Gaza, ele acha um porco, enfim, e ele fica andando com o porco de meia para lá e para cá. Conseguiram fazer um filme de comédia na faixa de Gaza. Enfim, é uma parada incrível mesmo. Então, sinteticamente, sobre o que a gente viu hoje, a gente pode dizer que, primeiro, a cultura ela é distintiva de cada lugar, de cada grupo, e ao mesmo tempo que o indivíduo ele é estruturado pela cultura, por exemplo, é a cultura que vocês vivem, que em alguma forma definiu o estilo de cabelo que vocês usam, a roupa que vocês usam, o curso que vocês escolheram, a profissão que vocês escolheram, o parceiro que vocês escolheram, tudo é definido pela cultura. Mas vocês também exercem alguma influência em relação à cultura que vocês vivem. Ou seja, ao mesmo tempo que a cultura é uma força estruturante, ela é também uma força estruturada. Todos nós somos forças estruturadas e, ao mesmo tempo, estruturantes. Porque a cultura ela é socialmente compartilhada. Eu não sou o dono da cultura, o colega aqui, Monteiro, também não é, o Cleiton também não é. Nós compartilhamos a cultura. É uma questão de grupo. E grupo é 2 ou mais indivíduos. E como nós vamos ver ao longo de outras aulas, a cultura ela molda os comportamentos de maneira geracional. Então, não só o seu comportamento é afetado, mas também os comportamentos das gerações seguintes. Então, o primeiro ponto que a gente viu é a questão dos valores, aquilo que é certo e errado. Vocês falaram que comer carne de cachorro é errado, vocês falaram que casar com vários homens ou com várias mulheres é errado, e a gente em vários lugares isso é certo. Ou seja, apesar de nós falarmos do mesmo ser biológico, a cultura vai definir largamente 2 escopos de atuação totalmente distintos. Alguns podem olhar, então, para os cachorros e ver um grande banquete, ouvir dizer que a nuvem de gafanhotos chega e ficar com fome, e outros podem enxergar apenas como animais e não como alimentos.
as ideias. Então, vocês disseram que eu quero ser astronauta, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E o cara que fala, eu quero ser terrorista? Ele tira essa ideia de algum lugar. Da onde vocês tiraram a ideia de ser psicólogos? Da onde vocês tiraram a ideia de morar no sul do país? Enfim, entende isso? Isso, aparentemente, nós temos livre-arbítrio e tomamos decisão. Mas, quando nós olhamos para a cultura, nós percebemos que, em larga medida, nós somos reféns dos substratos culturais e tomamos escolhas que outras pessoas tomaram por nós. Quando nós escolhemos pagar mais caro em um tênis, porque ele é da Nike e não de uma outra marca, foi uma outra pessoa, na verdade, que escolheu o tênis pela gente, e não nós mesmos. Entende isso? E, por fim, a questão da percepção. E aqui eu posso citar o Teorema de Thomas. Aquilo que você percebe como verdade pode não ser real, mas vai ser real em suas consequências. Vou dar um exemplo bem contemporâneo. A OMS, há 2 semanas atrás, ela falou, a figura do Tedros Adhanom, ele falou que o mundo passa por uma pandemia de desinformação, de fake news, e que essa pandemia de desinformação tem matado pessoas. E ele citou vários exemplos. No Irã, mais de 2.000 pessoas tomaram metanol puro porque surgiu uma fake news de que aquilo curava o coronavírus. As pessoas não morreram de Covid, mas morreram porque tomaram metanol. Nos Estados Unidos, muitas pessoas injetaram desinfetante na veia porque o Donald Trump falou em um discurso, meio que brincando, que desinfetante curava coronavírus. As pessoas tomaram coronavírus na veia. Em algumas regiões da África, os níveis de AIDS entre crianças é absurdamente alto, porque existe um mito de que se o indivíduo com AIDS fizer sexo com um virgem, ele se cura da AIDS. E isso tem aumentado, esse tipo de informação tem levado as crianças a sofrerem todo tipo de violência sexual. Então, percebem que todos esses exemplos eu falei o que de fatos, mas aonde a percepção que o indivíduo tem da realidade vai alterar tanto o comportamento como também as consequências que ali se involucram. Certo? Bom, deixa eu compartilhar a câmera, a telinha aqui, gente. Ok. Abriu aí. Bom, no nosso AVA, um exemplo que eu dei foram 2 mundos distintos. O mundo do funk e o mundo do heavy metal. Perceba aqui, eu não estou dizendo que é feio ou bonito essas pessoas, mas no universo onde estão esses carinhas aqui, possivelmente eles são admirados. Da mesma forma que no universo que são esses caras aqui, a percepção é positiva em relação a eles. E mesmo sendo pessoas, estilos totalmente antagônicos, cada um vai se encaixar dentro da sua própria cultura. Então, em suma, é a cultura que vai dar valor às nossas ações, porque ela é socialmente compartilhada. Ao mesmo tempo que nós somos afetados pela cultura, nós também afetamos a cultura. E a forma como nós definimos, percebemos a realidade, vai afetar o nosso comportamento. Que nem essa conversa aqui do Carlos Alberto. Falou para a senhorinha surda. É para evitar aglomeração, é para passear no calçadão, bar e praia todo dia. Enfim, então, possivelmente, a senhorinha aqui do grupo de risco vai furar o isolamento para seguir as recomendações do que ela compreendeu. Então, não existe uma cultura melhor ou pior, enfim, dá até um slogan de caminhão, né? Só culturas diferentes. A cultura, ela é um construto coletivo, ela é dinâmica, ela muda com o passar do tempo. Por exemplo, quem aqui, enfim, é que vocês são muito mais velhos do que eu, mas quando eu era criança,
era comum se usar aquele cabelo chamado pigmaleão, sabe? Já sabem qual que é? O mullet, o chitãozinho, chororó. Minha mãe usou, professor. O professor usou também. Esse que foi o grande problema. Esse que foi o grande problema. E eu jamais teria coragem de usar novamente, né? A cultura mudou, aqueles valores já não são mais os mesmos, né? Então, a cultura está sempre em mudança, e o aprendizado cultural, muitas vezes, ele se dá de uma forma muito natural. Você não precisa estar imerso no cenário para você, de maneira ali ativa. Por exemplo, só de vocês, aqui no curso de psicologia, fazerem parte da mesma turma e conviverem 5 anos uns com os outros, no final do curso, vocês vão estar mais homogêneos, vocês vão estar mais parecidos uns com os outros. A roupa fica parecida, o jeito de falar fica parecido, o corte de cabelo fica parecido, tudo fica parecido. No começo é de um jeito, no final é do outro. Não sei se isso é bom ou ruim também, né? Esse é um ponto a se destacar. Eu mesmo, quando fui fazer... é a questão de percepção, sabe aquela expectativa e realidade? Quando eu fui fazer a faculdade, eu achei que ia ser o quê? O American Pie, sabe? Festas, fraternidade, enfim, achei que ia ser aquela loucura, tal, né? Eu cheguei na faculdade, curso de ciência política, e o que eu percebi? Eu era o mais novo da turma, o segundo mais novo tinha 50 anos a mais do que eu, então não tinha American Pie, não tinha... mas o dominó, com o passar do tempo, me passou a ser um pouco interessante. Enfim, quando eu vi, eu estava de boina, de camisa, e repetindo e reclamando do tempo, como fazem todos os curitibanos. E eu não sei em que dia isso aconteceu. Isso simplesmente aconteceu. E vai acontecer com vocês. Vocês vão chegar no final do curso, vão olhar um para o outro e vão falar, putz, está todo mundo igual. E é um efeito, né? Tem algo que a gente chama em ciência social, que é a homofilia, de andar com pessoas que são parecidas com a gente. E se as pessoas elas não se parecem naturalmente, a gente vai ajustando o nosso jeito pouco a pouco, quando a gente vê, tá todo mundo igual. Gente, no nosso sistema, eu deixei uma questão de presença, então eu peço que vocês lá essa questão, lembrando que as questões de presença, elas não têm exatamente um certo ou errado, ou melhor, vai ter ali uma alternativa que é a mais certa, mas é para vocês refletirem sobre os conteúdos que nós tivemos hoje, e se você errar, eventualmente, enfim, isso não vai descontar ponto nem nada. O que conta o ponto é a participação. Ok, gente? Na próxima aula, a gente continua com o conceito de cultura, nós vamos falar sobre o compartilhamento, a socialização, as subculturas, enfim, acho que é isso, gente. Alguma dúvida, alguma questão? Pior que eu nem estou lendo, vocês mandaram um monte de mensagem aqui no chat, né? Eu não li, foi nada disso. Eu não estava achando esse chat, na verdade. Restaurantes ficam... Ah, não, esse aqui eu já li. E assim surgiu o porco-aranha. Meu Deus do céu, gente. É isso aí, gente. Bom, peço aí, obrigado a todos, a compreensão. É um momento difícil, né? Esse negócio de aula remota, para falar a verdade, eu curto porque eu estou aqui seguro e não estou pegando o Covid-19. Mas eu não me formei para isso. Eu preciso de contato com as pessoas. Eu acho importante isso, né? E, para mim, sinceramente, é um momento meio triste, para falar a verdade, essa questão do isolamento, essa questão toda, mas eu sou confiante que, enfim, mesmo a gente tá na boca... tem um personagem do Voltaire, gente, chamado Cândido, que nunca nada era ruim, sabe? Então, ele perdia o braço. Ai, graças a Deus que eu perdi o braço e não as 2 pernas, sabe? Ele perdia as pernas. Nossa, que bom que não foi a cabeça, né? Então, eu estou vivendo mais ou menos no mundo assim. Estamos em casa, eu estou em casa, estou trancado, estou passando nervoso com os vizinhos. Tudo começa a irritar, né? Depois de um tempo, né? Até as coisas que a gente gosta. Mas é esperançoso. A vacina está aí, está chegando, está em teste. Enfim, o normal mesmo, eu acho que a gente não vai ter nunca mais. Para falar bem a real,
a gente acabou de entrar em um novo mundo. O mundo pandemia, o mundo pós-pandemia, vai mudar os valores, as ideias, as percepções. Essas 3 coisas que a gente falou não vão ser a mesma, e a gente precisa descobrir. Esse é um mundo que tem mais lugares para psicólogos, e algo que eu vou dizer sinceramente para vocês, psicologia, deixa eu falar isso de uma forma melhor, 50% das profissões que são ensinadas hoje na Uniandrade, elas não existirão mais daqui a 10 anos. Entendem isso? 50% ou mais dos cursos da Uniandrade não serão profissões daqui a 10 anos. Por quê? Porque a tecnologia está tomando lugar de tudo. Por exemplo, a advocacia, o direito, que os brasileiros adoram, né? O Brasil é um país que mais forma bacharel depois da... Só não tem onde trabalhar, né? Tem em todo lugar agora. O cara pode realizar o meu sonho de ser o caixa do banco. Mas um ponto, nos Estados Unidos existe um computador chamado Watson, da IBM, que faz todo o trabalho jurídico. Então as firmas estão mandando embora os funcionários e comprando computador. O computador, ele vê a jurisprudência, ele analisa todos os casos, ele só não vai lá no dia defender, aí você precisa de um advogado para ir lá. Ele só não faz isso, né? Todas as profissões elas estão sendo substituídas. Agora, profissões que envolvem tecnologia e profissões que envolvem o manejo humano, elas não vão sumir. E a psicologia é uma delas. Agora, vocês têm que ver que o mundo profissional do psicólogo, ele é muito grande. Poucas profissões vão dar um mundo tão grande de opções. A clínica, eu acho que é o que a maior parte quer. Ela é uma apenas dessas opções. A seara, eu vou falar de mediação e arbitragem. Já ouviram falar nisso? Mediação e arbitragem? É um processo jurídico, mas você não precisa ser advogado. Muitos psicólogos no Brasil fazem mediação e arbitragem e dá rios de dinheiro. Não estou falando que isso é legal, é chato, né? Você ser ali o árbitro de uma questão, mas é algo bom. O universo laboral, o universo da comunicação. Alguém falou que ia fazer jornalismo aqui. Pessoal, agência de publicidade está enchendo de psicólogo, porque o psicólogo ele sabe do que mexe com o comportamento, de como afetar, de como mudar crenças, de como mudar valores, de como estimular vendas, enfim, é um universo muito grande. Se vocês vão estar empregados daqui 10 anos, a profissão que vocês escolheram se formar vai ajudar muito, mas vai depender de como vocês vão se adequar ao mundo cultural que está vindo aí, às ideias, os valores e as percepções que estão vindo a partir daí. A pandemia, o que ela fez? Ela acelerou processos que já estavam em curso. Isso que a gente está vivendo aqui. O ensino remoto, híbrido, é algo que a gente está falando na Uniandrade desde 2014. Desde que eu entrei lá, não, o professor tem que usar o AVA. E nunca usou o AVA. Né? Não sei vocês, nunca usou. Começou a pandemia, em 2 dias todos os professores estavam usando o AVA. Todo mundo fazendo live. Então a gente acelerou uma série de processos, como, por exemplo, a digitalização da economia. Aliás, um exemplo. Vocês já ouviram falar em aplicativos psicológicos terapêuticos? Aplicativo do celular para fazer terapia? Sim. Já, professor. Alguns sim, outros não. Nos Estados Unidos, em 2018, foi o primeiro boom do desenvolvimento desses aplicativos, e algumas, como a Sleep On, por exemplo, uma empresa que faz aplicativos para dormir, algumas dessas empresas já alcançaram cifras bilionárias. Vocês já se imaginaram serem bilionários enquanto psicólogos? Gente, e se isso acontecer, peço que eu vou enviar meu currículo, meu e-mail é thiago.moraes, por favor, estou disponível para qualquer trabalho. Ok, gente? Bom, era isso. Vamos ficando por aqui. Pergunto, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma inserção, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Como diria o religioso, fale agora ou cale-se por essa noite. Eu tenho uma, professor.
Manda lá, Rafael. Rafael. E mais em comunicação com o senhor, a gente vai se comunicar só pelo AVA, ou o senhor vai disponibilizar o número para nós, os representantes? Como vai funcionar? Desculpa, o número eu não vou liberar pelo seguinte fato. Eu não uso o celular. Eu só tenho o número. Acredite se quiser, eu sou uma das poucas pessoas do planeta que ainda não usa o celular. É minha esposa que faz o controle da minha agenda, porque eu odeio esse tipo de tecnologia. Mas eu tenho um e-mail, vou deixar aqui, tiago.moraes@uniandrade.edu.br. Pela plataforma no AVA, tem lá um botãozinho lá, fale com o professor. Se você clicar lá, na real, vai para esse e-mail também. Então, o melhor é mandar no e-mail. Esse e-mail está aberto o dia inteiro para mim. Eu vejo ele, eu dou uma olhada nele a cada 30 minutos, porque, infelizmente, chegam coisas terríveis lá. Então, se forem mandar uma mensagem, comece agradável, pelo menos, para tornar o meu dia melhor. Mas esse é um canal legal para a gente estabelecer. A live também eu acho um canal legal, que a gente consegue, né, falar, sair um pouco do mundo das palavras. E é isso aí, gente. Eu quero que passe. Já cansei já de pandemia. Já estava legal quando era na Itália, né, as pessoas cantando na janela. Aqui não tem nada disso no meu condomínio. Só tem criança gritando, velho brigando. Aqui não tem nada disso, né? Não tem nada disso, tá? Tá muito ruim essa minha pandemia aqui, gente. É isso aí, gente. Respondi o Rafael Buriti. Quem me chama? Ana Flávia. Diga, Ana. Não sei se você já comentou, mas eu entrei lá no AVA, lá, então, tem lá a atividade de frequência, né, que acho que já foi explicado pra gente, que é aquilo ali que vai dar a nota, mas lá embaixo tem uma outra atividade avaliativa. Não, aquilo lá esquece. Assim, tá no nosso sistema que nós, professores, podemos lançar, eu poderia lançar 2 atividades, uma de presença e outra avaliativa. Enfim, achei melhor fazer uma só, mas se vocês quiserem fazer 2, eu já lanço uma agora. É um resuminho básico aí de 14 folhas do livro do David Myers, tranquilo, para a semana que vem. A colega falou não, então a voz do povo... professor, precisa não, fica susto. A voz do povo é a voz do Altíssimo, né? Então só vai ser a atividade de frequência, né? Isso, a atividade de frequência, ela vai valer 50% da nota. Você acertando ou não as perguntas. O objetivo é treinar. Respondeu, tá com a nota. Se vocês fizerem todas as atividades de frequência, já tem 5 pontos. Aí os outros 5 pontos é da prova. O que fica mais confuso um pouco é o bimestre que vem. Mas aí vocês já sabem, né? Por causa da prova integradora, do projeto integrador, enfim, aí eu vou diminuir um pouco o peso da prova e também da presença no fórum. Mas o lance nesse primeiro semestre, pegar um pouco pesado, digo vocês, assim, nos estudos, até porque na minha disciplina, se vocês pegarem legal o primeiro bimestre, o segundo vocês vão tirar de uma forma muito natural. Que aí o segundo, no primeiro bimestre eu estou apresentando a peça do Lego, e no segundo vocês vão montar os seus castelinhos. Simples assim. Professora, eu tenho uma dúvida. Manda lá, Agatha. Sobre aquela questão que você estava falando de outras culturas, que você comentou sobre a África e algumas coisas do Oriente Médio, que eu me lembro. E acho que em todas ficou pelo menos muito claro que acontece uma relação feminina ali muito limitada. Sim. Eu diria, na minha visão, que é errado, mas assim, como é de uma perspectiva muito cultural, eu digo então que é limitado. Essa questão de percepção que você comentou no seu TCC, você sabe, na verdade, se surge uma visão crítica por parte das mulheres, onde tem essas culturas muito limitadoras, muito excludentes com algumas escolhas delas? Ou ainda tá tipo, não, isso é errado aos outros,
ou já tá rolando uma contrapartida e uma ligação, assim, de tipo, com o resto do mundo, né? Com o Ocidente. Explico. O que está fazendo. Tá tendo, sim, ao contrário. O que está acontecendo agora é a disseminação dos meios de comunicação. Conforme a internet está chegando nesses lugares, as pessoas estão vendo mundos que elas nunca viram. Agora, no Sudão, por exemplo, a internet é bloqueada. Você tem que entrar por aquilo que eles chamam de Deep Web. Em 2011, eu não sei se vocês sabem, mas aconteceu algo chamado Primavera Árabe. Ou seja, 11 ditadores caíram porque as pessoas se organizaram na internet, na Deep Web, saíram para as ruas e cortaram a cabeça de todo mundo. Foi um movimento ali democrata, por assim dizer, muito violento, mas algo que não aconteceria sem a internet. Aliás, os grandes movimentos de massa, no Brasil, por exemplo, ao que eu estudei, escrevi alguns textos sobre isso. Em 2013, nós tivemos as manifestações de junho. Em 2015, nos Estados Unidos, Occupy Wall Street. Agora, já faz 5 anos, na China, Occupy Hong Kong, Occupy HK, né, contra aquela questão. Enfim, hoje, esses povos, né, oprimidos, que estão ali segregados, eles estão vendo uma luz no fim do túnel. Porque eu digo o seguinte, Agatha, imagina que você nasce numa cultura dessa. Você nem percebe que você é oprimida porque você não viu outra realidade. Teve eu vou te falar de um processo. 1 milhão de meninas por ano, em média, elas passam pelo processo de mutilação genital. Vocês sabem o que é isso? Uma coisa como circuncisão genital. Enfim, eu falei mutilação porque é mais com que ela se parece, mas seria uma circuncisão. Então, eu corto os lábios, corto o clítoris, faço um estrago, né, na genitália da pessoa. Teve uma modelo famosa que, enfim, conversando com outras modelos, ela falou, nossa, vocês não são circuncisadas? Como assim? Né? Ela achava que todo mundo era daquela forma. Entende? Mas entra naquele contexto que você comentou mais no começo da aula, sobre a noção de certo e errado, e o valor da realidade é muito inerente à sociedade e ao contexto que aquilo existe. Porque Perfeito. As próprias mães levam as filhas para executar esse procedimento de circuncisão, que para a gente no Ocidente é um procedimento bárbaro e extremamente sexista, mas que para eles é algo extremamente dentro do padrão deles. É muito complicado apontar dedo para o islamismo e falar que ele é retrógrado e que ele é opressivo com mulheres se a gente olha por uma perspectiva ocidental. Não, Eduardo, com certeza. Assim, os islâmicos, eles não são assim. Eu tenho muitos amigos que são muçulmanos, judeus, eles não são essas pessoas. A gente está falando de uma versão estereotipada e hipertrofiada de uma interpretação, porque todos esses textos eles são baseados em parábola, né? Você diz uma coisa e pode entender outra completamente diferente. Mas você está certo no seu comentário. Como você não tem um exemplo comparativo, você acha que aquele é o melhor padrão do mundo, obrigado, mãe, né, por me levar a fazer essa circuncisão maravilhosa, a mãe sente orgulho disso, enfim, é difícil você vislumbrar uma coisa se você, aquele clássico, o exemplo da caverna de Platão, se você só vê sombra e não sabe o que tem lá de fora, você não vai querer, né? Mas, Agatha, não sei se eu fui claro, algo que está fazendo os valores ocidentais entrar nesses países tem sido a internet, os meios de comunicação de massa. Tanto para as mulheres, como também para as outras minorias, né? Como existe um movimento gay, por exemplo, nesses países, e é forte. É forte porque é um movimento de resistência, mas é todo baseado nessa cultura underground, né? Acaba sendo por baixo dos panos, porque no mainstream é muito opressivo mesmo, né? Se a gente falar hoje do que está acontecendo no Sudão do Sul, os cristãos estão sendo mortos. Na República de Mianmar, os budistas estão caçando as pessoas, enfim, os antagonismos, eles estão para todos os lados, e geralmente as religiões, elas nem sempre elas são a causa, às vezes elas são só a desculpa.
o lastro, sabe? Eu tenho ali, por exemplo, como é o caso do Estado Islâmico. A região onde o Estado Islâmico dominou é uma região rica em petróleo. Existem indústrias em torno disso, né? Quem compra petróleo? Vocês compram petróleo? Vocês compram barris de petróleo para deixar na sua casa? Não, muito difícil, né? Você vender petróleo. Então, com certeza, não são apenas os religiosos que estão atrás disso, né? Existem outros grupos, outras pessoas, outros interesses escusos, e a religião ela serve meio que de pano de fundo como um instrumento de dominação mesmo. Sim, eu acredito. E é por isso que eu acho que é tão importante assim a gente dedicar energia para a democratização da informação, né? Mesmo que as redes sociais sejam tão prejudiciais para a saúde, como está sendo provado, de certa forma as tecnologias de informação, isso inclui televisão também, por exemplo, acaba evoluindo muita coisa que para gente que nasceu aqui no Ocidente, que já é muito mais liberto de padrões limitantes, para a gente é básico e para eles é tão importante. Tanto que você falou sobre isso, eu lembrei de um livro, no Freakonomics, eles falam de um caso, que é de uma estatística comparada na Índia, que eles viram que a partir do momento em que as pessoas de regiões mais extremas, né, em vilas mais longe das centrais, começaram a poder comprar televisão, foi quando abaixou a violência contra a mulher, que foi, assim, caiu mortes de bebês, e as mulheres começaram a estudar, e isso não fez com que os homens, meninos, né, crianças, parassem de estudar ou diminuísse. Os dois pelo menos tentaram se equilibrar por causa da televisão. Concordo. Concordo. Aliás, tem um documentário que chegou a ganhar, se eu não me engano, o Oscar ou algum outro prêmio assim, que é sobre as meninas na Índia que largavam a escola porque elas menstruavam. E elas tinham vergonha de ir menstruadas para escolas, não sabiam que existia absorvente, e existe uma ONG lá que faz o absorvente para essas meninas. Olha que mundo, não parece que a gente está vivendo no mesmo mundo, né? Abandonar a escola por causa de menstruação, meu Deus, né? Mas era um abandono massivo. Se a gente pensar na internet, né, para a gente finalizar, e a gente vai ter duas aulas só sobre meios de comunicação. A internet ela surge como, primeiro, um projeto militar norte-americano, nada a ver para os russos não interceptarem informações. Na década de 90 surge o domínio www comercial, mas ainda assim era banda larga, discada. Enfim, eu não estava lá na década de 90, né, que eu sou muito novo, mas o que contam para mim é que a internet discada, você não conseguia acessar. Final dos anos 2000, banda larga, e hoje o mobile, o celular. A maior parte das pessoas no Brasil que acessa a internet, elas nunca utilizaram o computador. Vocês sabiam disso? A maior parte do acesso à internet hoje ele é pelo celular. E quando houve essa disseminação da internet, surgiu 3 correntes teóricas, querendo dizer o que vai acontecer com o mundo agora. Teve uma corrente da Patenon, diz o seguinte, hiperotimistas, agora acabou o governo. A gente pode não precisa de governo, a gente pode se encontrar no WhatsApp, resolver as coisas da Copel tal, e organizar, vai ser uma sociedade perfeita, as pessoas vão ficar estudando o tempo todo, se intelectualizando. Pergunto, isso aconteceu? Não. Uma outra corrente são os cyberpessimistas. Não, então se o cara via Big Brother, agora que o cara vai ver o Big Brother o dia inteiro, se as marcas conseguiam alienar as pessoas, elas vão alienar ainda mais, elas não vão conversar, elas vão ficar burras, elas não vão conseguir falar. Isso não aconteceu também, porque nas redes sociais as pessoas falam bastante. Surgiu uma terceira corrente, os realistas. Falam, olha, não vai mudar exatamente muito. A televisão ainda vai ditar a pauta, né, o que a gente chama de agenda, o que as pessoas conversam, mas a internet ela cria um novo escopo de possibilidade. Você mesmo pode ser o influenciador, você mesmo pode influenciar, mudar a dinâmica, e eu acredito que a internet hoje aqui no Brasil, ela assim como outras partes do mundo, ela é como um braço novo da sociedade que está nascendo,
mas um braço todo burro ainda, sabe? Um braço convulsivo, um braço disfuncional que a gente não usar. A partir do momento que a gente conseguir entender o que é essa tecnologia, eu digo não só a gente, a sociedade de maneira geral, e dar uma nova utilidade, nós vamos entrar aí numa era sem precedente do que a gente pode vislumbrar. Se a gente pensar em 69, o homem ele foi para a Lua com um poder de processamento menor do que o smartphone de vocês. Se eu pegar qualquer smartphone que vocês têm aí, não era o poder de processamento da NASA. E o homem foi para a Lua com isso. Enfim, cabe a gente decidir o que a gente vai fazer com essas coisas, né? Eu não sei, na verdade. Porque, na minha perspectiva, nós somos as mesmas pessoas de 200 anos atrás com brinquedos novos. A gente só tem brinquedos novos. A gente pode ter a popularização de novos meios de comunicação, mas eu não sei se existe essa grande melhora que traz. Eu tenho certeza que quando a televisão foi inventada, alguém pensou, meu Deus, agora a gente vai levar informação para todo mundo. E a gente levou mais distração para o proletário do que informação. Sabe, a gente descobre novas formas de nos entreter mais do que a gente descobre novas formas de melhorar. Concordo. Da mesma forma que Marx dizia que a religião era o ópio do povo. Hoje eu digo que a televisão, a internet, ela é a chupeta digital, ela é um outro tipo também de entorpecente. Mas, claro, a gente não pode negar o potencial que traz, que vem consigo. Como, por exemplo, como eu disse, a Primavera Árabe. Não foi um evento, claro, não estou dizendo que, meu Deus, como tá maravilhoso o Oriente agora, mas foi 11 ditadores que caíram e nesses caras não cairiam sem internet. Simples assim. Existe um grande potencial. Nessa questão da Primavera Árabe e de outras questões de uma ocidentalização do mundo árabe, a partir de qual momento que a gente consegue entender que a gente não está fazendo um fardo do homem branco 2.0, sabe? Tipo, olha só como eles são melhores, agora eles têm o Facebook, sabe? Porque pra gente o Facebook é bom, sabe? Pra gente, não, mas eu acho que eu me expressei errado. O que eu quero dizer é que a tecnologia acelera a velocidade dos processos de coisas que possivelmente aconteceriam nesses lugares, mas de forma muito mais rápida, inclusive as coisas negativas. Acho eu, por exemplo, que a hora que a tecnologia da informação se disseminar de forma muito barata e funcional na África subsaariana, nós vamos ter, eu escrevi isso inclusive num livro, a base para uma terceira guerra mundial, mas uma guerra civil mundial, não exatamente uma guerra de países contra países, mas de povos, de grupos contra grupos. Imagina o Boko Haram, por exemplo, conseguindo recrutar pessoas como faz o Estado Islâmico no mundo inteiro. Eu acredito que e essas organizações, evidentemente, elas já estão trabalhando nesse sentido. Eu tenho um colega que ele é investigador, pesquisador da Deep Web, e ele pesquisa a forma como o Estado Islâmico se comunica. Na Deep Web, eles têm uma espécie de um YouTube, eles têm um Facebook, e eles recrutam pessoas que estão em países ricos. Como que você tira alguém da Finlândia? Na Finlândia, gente, o seguro-desemprego dura 3 anos e é 4 mil euros. Pelo amor de Deus, como que você consegue tirar um cara que está da Finlândia e levar ele para o Estado Islâmico? Entra muito no que o Eduardo falou, de que a gente ainda pensa com a cabeça de 200 mil anos atrás, porque o processo de evolução biológica é lento. Então, em parte, né, muitas das variáveis, se a gente pensar naquela tríade genética, ontogenética e cultura, a nossa genética, em parte, ela é muito parecida com o que éramos há 200 mil anos atrás. Nossos gostos alimentares, por que nós gostamos de comida cheia de carboidratos e gorduras? Porque no período pleistoceno seria a maior dádiva do mundo, né? Você encontrar uma pizza ao invés de ter que mastigar 200 castanhas duras, né? Claro que a cultura ela dá uma nova face, né? Mas de fato ainda existe algo
muito primitivo, por assim, essa não é a palavra correta, mas os nossos ancestrais, de alguma forma, eles reverberam no nosso presente, mesmo que a gente não perceba isso. Bom, é isso aí, gente. Paz, amor, alegria. Você tem algum livro principal, ou alguns livros principais para a gente acompanhar? Eu cheguei um pouquinho tarde na aula, então se eu... Da disciplina? O meu? Sim, da disciplina. Tá. Se quiser indicar, pode indicar. Eu tenho disponível para baixar, se vocês quiserem, os meus livros. Na disciplina, nós vamos usar 2 livros base, sendo o da Eva Maria Lakatos, chamado Sociologia Geral. Esse livro ele foi reeditado no Brasil mais de 20 vezes, é o melhor manual de ciências sociais para iniciante, e um outro mais contemporâneo do Robert Greene, chamado Sociologia, Sua Bússola para um Novo Mundo. Conforme nós formos caminhando nas aulas, eu vou disponibilizar os capítulos desses livros para download pelo AVA, ok? Mas, a princípio, são esses 2 textos, mas o fato a forma como vocês vão estudar depende muito de vocês. Digo o seguinte, que se participarem da live, trocarem aqui uma ideia, conseguirem viajar um pouco comigo, vocês vão pegar 100% do conteúdo, que eu estruturei ele de uma forma mais prática. Nós vamos vislumbrar a teoria, mas sempre mirando em exemplos práticos, em aplicações práticas, que eu acho que é a forma mais fácil que a gente tem de estruturar essa epistemologia. Sair da teoria para ir da teoria pode parecer um exercício interessante, mas, enquanto estudante, eu acho que deve ser chato para vocês. Eu acho que o ponto é nós focarmos nos eventos práticos para a gente conseguir, inclusive, avaliar as teorias. E esse vai ser um foco, inclusive, do segundo bimestre. Existem teorias ruins, teorias mais ou menos, teorias boas, e vocês vão julgar, né? Não sou eu que vou julgar. Legal, professor. Bacana. Show de bola, Antônio. Show de bola. Bacana a aula hoje. Que bom que gostou. Gente, então fico aí disponível para dúvidas, qualquer coisa, o meu e-mail é um coração de mãe, podem mandar qualquer coisa. Enfim, e fico à disposição da turma. Peço, gente, para que mandei o e-mail do canal para que vocês se inscrevam lá. Eu vou criar uma page list que vai ter todas as lives. Aí fica muito mais fácil para vocês acessarem depois os conteúdos. Eu quero fazer um comentário. Eu já entrei no canal do senhor, já vi um dos vídeos, eu achei bem interessante, sim. Às vezes a gente quer uma informação aqui ali que não dá para ler, ou não dá para ficar muito comprido, ir lá no AVA, assistir a live, daí é só colocar no YouTube e lá ver o conteúdo. Achei bem interessante o canal do senhor. Fico lisonjeado, Rafael. O canal, na verdade, eu tenho um outro canal mais antigo, mas não vou passar, não. Esse canal que eu passei para vocês, eu montei no semestre passado para lecionar aqui na Uniandrade, né? Foi aquele toque de caixa, né? O meu coordenador virou e falou: gente, amanhã vocês estão no remoto, tá? Tchau. Enfim, eu criei o canal lá e fui, enfim, cada um por si, Deus contra todos, mas eu acho que é uma via interessante, enfim, e a live, né, fica ali, vocês podem sempre estar consultando também, eu acho que isso é bacana. Ok, gente? Ok, professor, então, boa noite. Valeu, professor. Então, boa noite. Gente, não esqueçam de fazer a atividade de presença. A atividade de presença ela fica aberta 1 semana, ou seja, a gente fez hoje a aula, vocês têm até a terça-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, para estar executando. Façam um pouco antes, porque é legal que também eu posso tirar uma média das respostas e sempre estar comentando também tudo isso. E eu tenho na cabeça de algumas dessas questões utilizar na prova, para vocês já estarem familiarizados, tal, já é meio caminho andado já, né? Porque eu acho que prova
não prova muita coisa também, vou ser bem honesto. O conhecimento é difícil, eu conheço pessoas que são especializadas em bem em prova, porque é só você entender a lógica da parada, né? Você avaliar uma pessoa é muito mais. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é a live. Vocês trocarem ideia comigo, passarem o feedback do que vocês estão entendendo, é muito mais rico, muito mais relevante do que a prova. Mas a prova é a exigência do MEC, do Ministério da Educação, que, como a gente muito bem sabe, não entende nada de educação, né? Enfim, essa é a minha visão, né? Como educador. Eu não gosto muito de burocracia, eu gosto de ação e de cognição. É isso aí, gente. Vou nessa. Boa noite para todos, uma boa semana. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Tchau, boa noite. Foi legal. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Valeu. Paz, gente. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, senhor. Obrigadão. Tchau, tchau.